O meu nome é Helena Sofia e hoje venho-vos mostrar como é que eu fiz estes cobertorzinhos com largura de 75 cm em feitio de onda. Eu tenho já dois começados, um cinzento e branco. Começa com uma cor de um lado e acaba do outro, e um cor de rosa, e tenho aqui já um acabado que é cor mostarda, onde eu pus uns pompons no fim para fazer o acabamento. Eu vou-vos mostrar como começo. Vou usar estas duas cores, vai ser um cobertorzinho verde, e vou usar a agulha 3,5 mm. Então, para começarmos este trabalho, precisamos então da tal agulha 3,5 e uma lã de double knit. Eu vou começar com o verde, vamos usar verde e branco para este cobertorzinho, mas vou começar com o verde, e para começarmos este trabalho precisamos de um cordão com 145 argolinhas. Para começar o cordão, vocês já sabem, à volta dos dedos, passam o fio que vem do novelo por baixo, puxam as duas pontas e temos a primeira argolinha do cordão. E agora, assim larguinhos, que é para depois ser mais fácil quando voltarmos com a agulha para fazermos os pontos, vamos contar 145 argolinhas. Ao fim das 145 eu volto. Então, agora que já acabamos o cordão com 145 argolinhas, chegamos ao fim e vamos começar a fazer pontos altos. Este cobertor vai ser feito com pontos altos. Vamos contar esta: 1, 2, 3. Esta é a primeiro ponto alto. E passamos por baixo da linha para fazer mais uma argola, e vamos pôr no quarto ponto, porque este 1, 2, 3 é o ponto alto. Vamos pôr no quarto, na quarta argolinha, puxar e fazer então o segundo ponto alto. Nós vamos fazer 15 pontos altos até chegarmos ao 15º, para vos explicar como se faz a curvinha para fazer a onda. Portanto, são 15 pontos altos nestas argolinhas do fio. Vocês virem sempre o fio de maneira para a frente, apanham a primeira argolinha de cima e fazem normalmente o ponto alto. É assim que eu faço este trabalho. Portanto, 15 pontos altos e depois eu volto. Chegamos agora ao 15º ponto, e agora vou-vos mostrar. Como vocês veem, isto faz uma ondazinha para cima e para baixo. Vou-vos mostrar primeiro como se faz este primeiro ponto. Este primeiro ponto é para deixar ficar duas argolinhas. Portanto, vamos com este ponto deixar ficar, fazermos um ponto alto, duas argolinhas depois. Portanto, contamos 1, 2 e metemos na terceira argolinha, deixamos duas argolinhas e fazemos o ponto alto de maneira a juntar, e fica então aqui a fazer, como vocês veem, logo na primeira já se começa a notar, e depois isto, à medida que vai crescendo, vai-se notando mais acentuado a curvazinha para fazer as tais ondas. Portanto, agora fazemos mais 15, por este aqui, mais 15 pontos altos, a contar com este, claro, até chegarmos à outra ondinha. Vamos fazer ao contrário, uma cresce para cima e outra é para baixo. Portanto, agora vamos fazer 15 pontos iguais, como fizemos deste lado, e eu já volto. Chegamos então ao 15º ponto, depois de fazermos a tal primeira curvinha, e vamos fazer agora a curvinha ao contrário desta, que será a fazer assim. Portanto, para fazer assim, em vez de
cortarmos aqui em cima e aumentarmos aqui embaixo, vamos aumentar em cima 2 pontos e fazer o ponto da próxima, dos próximos 15 no mesmo buraquinho do 15 anterior. Faz a curva ao contrário, como vocês veem, começa a formar a curva da onda ao contrário. Portanto, agora fazemos mais 14 depois deste, para fazer os 15 totais, até chegarmos ao 15º outra vez e fazermos uma repetição do primeiro ao contrário. E é assim que fazemos até ao fim. Um desta maneira e o outro ao contrário. Um desta maneira e o outro ao contrário. Mas eu vou-vos mostrar ao fim da carreira como fica. Portanto, vou fazer mais 15 e vou-vos mostrar outra vez como se faz este, que é para vocês verem melhor. Até já. Estamos aqui a chegar ao 15º ponto para fazer a repetição da primeira curvazinha. Portanto, não aumentamos nada aqui. Começamos logo para fazer a laçada para o próximo ponto e acrescentamos em baixo 1, 2. Só metemos na terceira argolinha, fechamos logo tudo e começa a fazer o contrário do anterior, a repetição do primeiro. Portanto, agora mais 15 pontos, para além deste são mais 14, portanto, até chegarmos para fazermos a repetição da segunda ondinha. Ok? Então, até já. Estou a chegar agora ao 15º ponto, faço o último ponto deste bloco de 15 e vou repetir, então, a segunda ondinha. A segunda ondinha é acrescentar 2 por cima e fazer o próximo ponto alto no mesmo ponto, no mesmo buraquinho onde está o ponto alto anterior. E começa então o bloco dos 15 seguintes. Até ao fim, faz a repetição do primeiro e do segundo, Se vocês tiverem dúvidas, tornem a desmanchar e tornem a fazer, que é para terem a certeza que vai ficar ao contrário, porque se fizerem a repetição de um a seguir ao outro, não fica estas ondinhas. Portanto, vou até agora ao fim, para vos mostrar como fica no fim da carreira. Então, até já. Cheguei agora ao fim e realizei que afinal fiz 5 pontos a mais, portanto são 140 pontos que precisam para fazer isto. Mas isto agora é fácil desmanchar. Para fazer a segunda carreira vamos ter que virar o trabalho e não vamos entrar na primeira espacinho, como se fosse um trabalho a direito. Vamos ter que, como vamos acrescentar aqui um no meio, vamos ter que tirar um aqui da ponta. Portanto, para não começar logo aqui, eu faço um ponto baixíssimo para puxar o primeiro ponto para aqui. Não sei se perceberam, vou tornar a fazer. Este primeiro ponto, em vez de começar aqui, vai ter que começar na segunda argolinha, portanto faz um ponto baixíssimo para puxar o ponto para o segundo espacinho, e é onde vai começar a segunda carreira. Portanto, agora 1, 2, 3, primeiro ponto alto, e depois vamos contar 15 pontos altos para fazer a segunda carreira. Como estão a ver, é só continuar nos passos dos pontos altos da carreira anteriores, como eu já ensinei noutros vídeos. Vamos fazer 15 pontos altos até chegarmos ao fim. Vamos então fazer o 14º ponto no último crochê da carreira anterior, e agora não temos mais nenhum. Vamos pôr dentro da argolinha que fizemos da carreira anterior. É o 15º, que é o tal que é adicionado, por isso é que temos que tirar daqui. E agora fazemos exatamente como a de baixo, 2 argolinhas, e metemos outra vez no mesmo
buraquinho na mesma argolinha de baixo. Portanto, agora começamos então os 15 até chegarmos à outra curva. Contando com este, vamos contar 15 pontos altos. Já volto. Estamos a chegar ao 14º ponto. E agora 15º, é o último deste bloquinho de 15. E não se esqueçam que agora é ao contrário. Este não faz acrescento e passa e começa o próximo ponto no terceiro buraquinho, a contar daqui 1, 2, 3. Faz a laçada para começar o ponto alto a seguir e passa no terceiro buraquinho, que é para juntar e criar a onda ao contrário. Como veem, aqui acrescentam em cima, aqui diminuem e acrescentam em baixo. Faz a tal curvazinha ao contrário. Se vocês conseguem ver. Agora começa então o bloco dos próximos 15, a contar com este mais 14, faz 15, para repetirmos a primeira ondinha. Já volto. Vamos agora então repetir a primeira ondinha, que é, estamos no 13º, 14º apanhamos o último espacinho do crochê de baixo e no último, que é o 15º, temos que o fazer acrescentar dentro da argola que fizemos anteriormente. Fizemos com 2 e aqui também vai ser com 2 para separar o próximo bloco. E o crochê do próximo, primeiro crochê, vai ser do próximo no mesmo buraquinho do anterior, que é para fechar e fazer a outra onda ao contrário. E começamos então por aí fora até fazermos mais 15 pontos altos e repetirmos a segunda ondinha. Já volto. Vamos para o ponto 14 e 15. Acho eu. Deixa-me cá ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 é agora. Estava a ver, estava aqui qualquer coisa. Portanto, chegamos aqui ao 15. Certifiquem sempre que têm as contas certas, porque senão vai dar todo torto. E aqui vamos ter que deixar os 2 passinhos e não acrescentarmos nada aqui em cima. É ao contrário. Portanto, o próximo ponto dos próximos 15 será 1, 2, no terceiro buraquinho. E juntam aqui e deixam ficar em baixo para fazer a repetição da segunda ondinha, e assim fica ao contrário das outras, que são as primeiras. E fazemos isto até ao fim da segunda carreira e eu já volto para vos mostrar como ficou. Agora aqui nesta última carreira eu vou-vos ter que explicar como é que se faz para não faltarem pontos. Portanto, agora aqui, como é ao contrário, vamos ter que pôr no terceiro ponto, fazer o primeiro, vamos ter que, é como se estivéssemos a fazer uma diminuição. Estes 2 pontos não, este ponto principalmente não levou nenhum aqui em cima. Portanto, vai faltar no fim, vão ser só 14 pontos. Vamos ter que acrescentar um antes de chegarmos ao fim. Eu vou-vos mostrar como se faz. Portanto, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
12. E agora aqui no 13 acrescento 2, 13 e o 14 vão no mesmo buraquinho. E depois o 15 vai no último ponto, que é o tal cordãozinho que a gente fez. E temos então o aumento antes de chegarmos ao fim, porque nota-se depois, isto é como eu faço, com certeza haverá outras maneiras de fazer, mas como eu faço assim, é que nota-se depois muito menos no fim, do que se acrescentássemos os dois aqui no fim, ok? Agora viramos outra vez o trabalho, e este, como é ao contrário do outro, o outro foi a diminuir, como se quiserem voltar atrás para recapitular, voltem o vídeo atrás, este foi a diminuir, este vai ter que ser a aumentar. Portanto, vamos aproveitar esta correntinha, 2, 3, e vamos ter que aumentar, como aumentamos na segunda, vamos ter que aumentar quando começarmos a terceira carreira. E vamos ter que fazer no mesmo buraquinho, de onde saiu a correntinha, vamos ter que fazer outro ponto. Portanto, serão 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Como viram, chegamos ao 15 no sítio certo, aumentou-se aqui 2 e agora vamos passar para o terceiro buraquinho para diminuir e fazer a curva ao contrário. Começa-se com uma curva diferente, que é a curva que vai para cima, e acaba-se com a curva que vai para baixo. Por isso é que no início tem que se diminuir e neste tem que se aumentar. E agora vou até ao fundo, vou fazer mais um bocadinho para vocês verem o efeito no fim. Então até já. Como estão a ver, chegamos então ao último bloco de 15 na terceira carreira, e eu vou mostrar o contrário do princípio da outra, da segunda carreira. Esta carreira foi a acabar com aumentos e a começar com aumentos. Esta vai ser a acabar antes e a começar antes, porque nós acrescentamos um ponto aqui no meio, portanto vamos ter que perder um ponto aqui no fundo, senão ficam mais do que 15 pontos altos. Portanto, quando chegarmos aqui ao 15º, viramos o trabalho, não continuamos, deixamos ficar um dos buraquinhos por fazer o ponto. Portanto, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui neste penúltimo fazemos o 15 e viramos, não fazemos mais. E como já vos disse, agora a seguir também temos que tirar o primeiro ponto. Começamos no ponto a seguir, fazemos um ponto baixíssimo para transportar este último ponto para o ponto a seguir. E então depois iremos ter no fim 15 pontos, porque não se esqueçam que vão ter que acrescentar um aqui nesta argola feita, ok? Eu vou fazer até chegar onde eu quero mudar de cor, que é para vos mostrar como se muda de cor. Então até já. Chegamos então à carreira onde eu quero mudar a cor, e como eu faço a mudança de cor é para não ter que voltar atrás e andar a rematar pontas. Eu faço logo o remate na hora. Eu vou mudar para branco,
como já vos tinha dito. Vocês podem mudar com as variações que vocês acharem que é melhor para vocês. Isto há muitas variações. O que eu estou a usar é aquelas onde estou a usar nos cobertorzinhos que tenho estado a fazer, que é tipo um degradê de cores. Começo com a cor escura e vou diminuindo até chegar à cor mais clara na outra ponta. Vocês fazem como quiserem, podem até aproveitar linhas que tenham de restos de trabalho e mudar, por exemplo, fazer 2 carreiras e mudar de cor, e fazer uma e mudar de cor. Vocês fazem as variações que vocês acharem que trabalha para vocês. Portanto, agora vamos para mudar. Estamos naquela parte em que a último não fazemos o ponto, porque entretanto já acrescentámos um ponto aqui. E não acabamos o crochê com a linha com que estávamos a trabalhar. Deixamos estas 2 argolinhas e vamos começar com o branco, que eu agora vou trabalhar com o branco, que é a cor que eu vou pôr a seguir. Deixo uma ponta mais maiorzinha para depois poder esconder a ponta e passo o ponto pelo meio do último crochê para acabar o último crochê. Agora viro o trabalho como viraria se tivesse a fazer com a verde. E não se esqueça, agora temos 3 pontas, a ponta verde e a ponta mais pequenina que deixamos ficar do branco vão para este lado de cá e seguramos com a mão. E a ponta que vem do novelo é que a gente vai trabalhar. Ficam assim, estas pontas vou escondê-las nos pontos altos que eu vou fazer a seguir. E agora, como este é o ponto, é a parte em que vamos ter que diminuir um ponto, vamos ter que passar para o outro buraquinho e fazer um ponto baixíssimo para diminuir o tal ponto deste grupo de 15. Fazemos então a primeira correntinha para ser o primeiro ponto alto e continuamos sempre a esconder estas 2 pontas dentro dos pontos altos seguintes que nós vamos fazer até ao fim deste grupo. E assim ficam logo as pontas rematadas e escondidas, de maneira a não termos que voltar ao trabalho e andar a rematar as pontas uma a uma. Muitas vezes acabam por ser muitas pontas e perdemos muito tempo, e fica logo rematadinho. Estas pontas nós continuamos a escondê-las o máximo que pudermos, o máximo. Vamos até ao 15º ponto ou um bocadinho antes e cortamos então as pontas, e assim com as lavagens elas não se acabam por se desfazer. E é assim que eu tenho feito os meus trabalhos. Chegamos aqui, cortamos então estas 2 pontas, já não precisamos do verde e tiramos a pontinha que cortamos da branca e continuamos. O verde já não é preciso e continuamos a trabalhar com o novelo branco para fazermos a carreira da cor diferente. E pronto, e depois é continuar o trabalho como vos tenho dito ou como vos tenho ensinado. Aqui é para fazer a argolinha e depois continuamos o segundo bloco de 15 pontos altos até ao fim, e é assim que eu mudo a cor nos meus trabalhos. Não se vê muito, as pontas não ficam muito estragadas, como vocês veem. Se vocês quiserem fazer um pontinho de crochê ao longo das laterais para disfarçar, façam, mas não acho que seja necessário, porque como veem não se nota muito os remates. E é assim que eu faço as minhas trocas de cores. Com certeza haverá outras maneiras, mas eu aconselho a tentarem fazer esta. Eu vou fazer um vídeo para mostrar, porque nestes cobertorzinhos eu tenho estado a acrescentar pompons,
com a cor a fazer contraste. Se quiserem aprender, eu vou fazer mais um vídeo a explicar como faço os pompons e como os aplico nestes cobertores. Subscrevam o meu canal e terão acesso a todos os vídeos mais facilmente, e agradeço vocês terem assistido este vídeo e até à próxima.